Amigos, estamos de volta para dar sequência ao nosso estudo dos recursos em espécie. Então, no finalzinho da aula passada, nós iniciamos o estudo dos recursos em espécie e, naquela oportunidade, a gente estudou a carta testemunhável, ok? Então, portanto, hoje já vamos iniciar o nosso estudo a partir do recurso em sentido estrito. Como que funciona o recurso em sentido estrito, pessoal? Então, nós trabalhamos com um prazo de interposição de 5 dias, e veja que após o prazo de interposição, eu tenho mais 2 dias para apresentar as razões que acompanham essa interposição. Muitos alunos me perguntam, professora, eu posso propor já, dentro dos 5 dias, o recurso em sentido estrito com as razões? Tranquilamente, gente, não tem problema algum. Agora, se você quiser, caso queira, você tem 5 dias para demonstrar a sua irresignação. E aí, veja, o seu endereçamento da interposição vai para o juiz de direito da vara criminal. Então, o seu inconformismo com a decisão que foi proferida pelo próprio magistrado da segunda vara criminal é que vai realizar o juízo de recebimento dessa peça de interposição. Então, o mesmo juiz que proferiu a decisão que você não está conformado é o que vai receber a sua peça de interposição no prazo de 5 dias. Deu 5 dias da interposição, para interposição, você tem mais 2 dias para a apresentação das razões. As razões, por outro lado, elas são endereçadas para o Tribunal de Justiça, ok? Então, você tem o inconformismo demonstrado através da peça de interposição no juízo de primeiro grau e, por outro lado, as razões, ou seja, o fundamento jurídico pelo qual você não concorda com aquela decisão, você vai encaminhar, vai endereçar para o Tribunal de Justiça. Se é Justiça Estadual, Tribunal de Justiça. Se é Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. Maravilha? E aí, nós temos, dentro do recurso em sentido estrito, um rol, ok? Das hipóteses de cabimento, que são muitas. E, para além dessas, nós tínhamos muitas outras, mas elas foram revogadas, perfeito? Eu trouxe para vocês todas elas, e aí as que estão em vermelho são aquelas que não existem mais, perfeito? Então, veja, caberá recurso em sentido estrito, que é chamado de rese, de decisão, despacho ou sentença. Então, nós temos 3 tipos de provimentos judiciais que estão sujeitos ao recurso em sentido estrito: decisão, despacho e sentença. E aí, veja, decisão que não receber despacho, me perdoem, que não receber a denúncia ou queixa. Então, veja, que não recebe, não é que recebe. Decisão que concluir pela incompetência do juízo, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição, que pronunciar o réu. Lembra da decisão de pronúncia? Então, veja, ela também está aqui. O que mais que a gente tem? Inciso 5º, que conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Inciso 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. 8º, que decretar a prescrição ou que julgar por outro modo extinta a punibilidade. 9º, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. E aí, continuando. 10º, que concede ou nega a ordem DHC.
11º e 12º, revogados, ok? Não cabe mais recurso em sentido estrito dessas duas hipóteses. Inciso 13, da decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. 14º, que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. Na sequência, 15, que denegar a apelação ou a julgar deserta. Veja, quando eu tenho aqui uma interposição de apelação, que a gente vai aprender daqui a pouco, e o juiz ele não aceita, então ele faz um juízo de admissibilidade, ok? Seja objetivo ou seja subjetivo, e aí ele não vai receber. E aí, para você destravar essa decisão do primeiro grau, vai caber recurso em sentido estrito. A carta testemunhável é diferente. Na carta testemunhável, que a gente viu na parte da aula passada, o juiz ele recebe a interposição, mas ele não sobe para o tribunal, ele não manda. Então, o juiz ele está travando a remessa do processo. Aqui não. Aqui ele recebeu o recurso de apelação e ele não deferiu a subida, ok? Na carta testemunhável, ele recebe, mas ele não sobe. Então, é diferente as duas hipóteses, perfeito? Inciso 16, que ordenar a suspensão de um processo em virtude de questão prejudicial. O 17, revogado. 18, que decidir incidente de falsidade. E aí nós temos 19, 20, 21, 22, 23 revogados e 24 também revogado. Perfeito? E aí, veja, pessoal, o recurso em sentido estrito, ele também guarda uma peculiaridade com relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós temos, além do Código de Processo Penal, leis especiais penais. E essas leis elas vão tratar sobre dosimetria da pena, as esferas, espécies de recurso utilizadas nessas leis são do Código de Processo Penal. Então, veja que nenhuma lei especial vai criar um recurso novo. Nós vamos trabalhar com a matriz do Código de Processo Penal. E, por essa razão, nós temos o cabimento de recurso em sentido estrito no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 294. Então, quem está com o código aí acompanhando a aula, coloca o mais artigo 294 CTB. Então, veja, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, nos crimes dentro do contexto do Código de Trânsito Brasileiro, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do MP, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Então, o que o juiz ele vai poder fazer? Sem que ninguém peça, ele pode suspender a permissão ou a habilitação para dirigir veículo ou proibir que essa permissão ela seja obtida pelo condutor. Então, veja, dessa decisão aqui, cabe recurso em sentido estrito, perfeito? Então, é uma peculiaridade. Logo, esse crime aqui, aliás, essa hipótese de decretação da suspensão ou proibição, no próprio parágrafo único, tem a informação dizendo, olha, nesse caso, vai caber recurso em sentido estrito. Portanto, da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do MP, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo, ok? Então, veja que também no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos uma peculiaridade com relação ao cabimento do recurso em sentido estrito. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês com relação a ele é que é um recurso que cai muito em prova. Por quê? Ele é um recurso que o candidato precisa memorizar, literalmente decorar, quais são todas as hipóteses de cabimento. Por quê? Esse é um tipo de recurso
que, embora a gente vá falar daqui a pouquinho, que ele ataca mais decisões interlocutórias, ou seja, decisões que ocorrem no curso do processo, ele, muitas vezes, acaba sendo cabível em situações fora dessa regra. E aí, não tem um raciocínio jurídico que você possa usar. Então, o aluno que ele não costuma decorar, ele não gosta, eu, inclusive, me identifico com esse tipo de aluno, não tem como você criar uma lógica do recurso em sentido estrito, porque não tem uma lógica, é aquilo que a lei diz que é cabível e ponto final. Então, como a lei ela escolheu situações que não guardam nenhum raciocínio jurídico em cima, sinto de informar que você, assim como eu, tem que memorizar todas essas hipóteses de cabimento de rese e levar para a prova. Perfeito? E aí, veja, com relação, inclusive, do mesmo modo, como eu disse a vocês, seguindo essa lógica, nós temos uma questão, uma discussão sobre se esse rol do 581 ele é ou não taxativo. Ou seja, se nós poderíamos criar outras situações além das que estão previstas no 581 e aquela lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós temos um prevalecimento de que esse rol ele é taxativo. Então, a maioria das decisões que nós acabamos de ver aqui no RESE, elas são decisões interlocutórias, como eu disse a vocês. Ou seja, são decisões que vão atravessar o curso do processo. Elas não colocam um fim a um processo. Elas estão ali, né, o processo está caminhando e elas vão ocorrendo no curso desse processo. Por isso, nós chamamos de decisão interlocutória. E aí, veja, prevalece dentro da doutrina que esse rol de decisões interlocutórias passíveis de serem revistas através do recurso em sentido estrito, seja um rol taxativo. E aí, veja, eventual decisão interlocutória que não se enquadrar nessas hipóteses, nós dizemos que elas são irrecorríveis, ok? Mas o que a doutrina diz? Olha, existe decisão interlocutória que está fora do rol do 581, mas a gente pode estender um pouco a interpretação desse artigo para alcançar situações semelhantes. Então, ele é um rol taxativo sobre essas decisões interlocutórias, mas a gente pode dar uma esticada dentro desses incisos do 581. Então, por exemplo, a gente viu agorinha que eu posso ter recurso em sentido estrito quando há rejeição da peça acusatória. Então, se a gente consegue interpretar esse inciso de forma extensiva, se eu tenho, por exemplo, uma rejeição do aditamento da denúncia, seria da mesma forma cabível recurso em sentido estrito. Então, como que funcionaria isso, esse rese contra a rejeição do aditamento? Bom, o promotor oferece uma denúncia, aí ele diz assim, meu Deus, vou aditar essa denúncia, vou acrescentar o pedido condenatório de um crime que eu não pedi. Então, ele aditou a denúncia criminal. Veja, pode ser que o magistrado, ele rejeite esse aditamento. Essa rejeição, ela não está no rol do 581. Então, nós vamos, portanto, estender a aplicação do rese para essa hipótese. Por quê? Porque quando eu tenho rejeição da denúncia, eu posso ter rese. Então, se o juiz ele rejeitar a minha emenda à denúncia, por uma questão de similaridade, por uma interpretação extensiva, nós vamos também admitir a interposição do rese. Perfeito? Então, muito cuidado com esse detalhe. Mas, gente, para a sua prova de primeira fase, não se
importem, não se preocupem muito com isso. Por quê? Só cai as hipóteses legais de cabimento. Nada em que tenha discussão sobre vai ser cobrado, ok? Por quê? Porque os examinadores, eles gostam de evitar a anulação de prova, né? Questões, anulação de questões. Então, é óbvio que eles vão pegar aquilo que está na lei, que não tem perigo de ocorrer anulações, tá? Agora, veja, detalhe, se ficou clara que a lei não quis abranger aquela hipótese, diferente desse exemplo que eu acabei de dar, você não vai poder realizar essa interpretação. Claro, então, às vezes, a lei ela vem tão fechada, que você constata que, a rigor, o legislador ele não queria que aquela outra hipótese fosse prevista. Então, por essa razão, você não vai poder realizar interpretação extensiva, ok? E com relação ao rese, para vocês lembrarem, nós temos que entender e conseguir mapear que ele possui momentos para sua interposição. E se você conseguir memorizar esses momentos, você terá menos dificuldade, ok? De entender e achar o cabimento desse rese. Então, eu trouxe aqui para vocês... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.